Hoje vamos falar sobre um filme que estreou na Netflix no início de junho de 2020 e ele se chama The Last Days of American Crime. Esse filme ele é baseado numa graphic novel de 2009 com o mesmo título e que foi escrita pelo Rick Remender, que vocês devem conhecer ele de trabalhos como Capitão América. Ele criou também o The Uncanny X-Force. Aqui no Bar dos Nerds nós fazemos reviews para te ajudar a saber se você deve ou não assistir um filme ou uma série, e dessa vez não vai ser diferente. Entretanto, nós já vamos adiantar aqui que você não deve perder o seu tempo. Pois é, vale a pena assistir Last Days of American Crime? Não, de forma alguma, mas se você quiser saber os motivos, puxa uma cadeira, senta e vem com a gente. Olá pessoal, eu sou o Mulder. Eu sou a Babi. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bar dos Nerds. E se você é novo, se inscreva no canal e faça todo aquele ritual maluco que vocês já conhecem do YouTube. Bom, nós vamos falar então sobre esse filme que ele é dirigido pelo Oliver Megaton. E você deve conhecer ele pelos trabalhos de Carga Explosiva 3, Busca Implacável 2 e 3. Então dá pra sentir que, pelo nome na direção, esse filme é um filme que vai buscar pontos de ação, né? O que é curioso porque o filme, ele pelo menos me foi vendido como ficção científica, mas ele passa longe de ficção científica. Tem apenas um elemento e que só serve para pano de fundo da história e mais nada é tocado nesse sentido, tá? Então, olha só, o filme ele se passa num futuro que não é muito distante e que o governo americano está implementando uma espécie de sinal que faz com que as pessoas deixem de fazer atos criminosos. E esse sinal é chamado em português de Iniciativa Paz Americana, ou em inglês é API, American Peace Initiative. Você tem como personagens principais então o Graham Brick, ou então Briggs, que é o apelido dele no filme, que é interpretado pelo Edgar Ramírez. Você deve conhecer ele da refilmagem de Caçadores de Emoção. Ele seria um desses personagens, o personagem principal, acho que podemos falar assim. Ele é uma espécie de assaltante de bancos e que fez isso a vida inteira. E depois a gente vai conhecer também o Kevin Cash. Ele é, na verdade, uma família mafiosa, interpretado pelo Michael Pitt, que você deve conhecer ele do personagem que ele faz em Boardwalk Empire. E a namorada dele, que é Shelby Dupree, interpretada pela Anna Brewster, que também fez uma participação em The Tudors. Então, o Kevin Cash ele vai convencer o Briggs a fazer um último assalto que ficará conhecido como o último assalto dos Estados Unidos, o último crime nos Estados Unidos, e ele espera ficar famoso por conta disso. Dito isso, vamos então para os motivos que tornam esse filme muito ruim. Babi, diga lá, o que você achou assim de ruim nesse filme? Vamos começar? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os personagens e quão rasos eles são. A gente não entende muito bem a motivação deles, principalmente o Briggs ali. Eu acho que o personagem que a gente mais vai ter um vislumbre dele é o personagem do Cash, que a gente tem algumas cenas pontuais que a gente pode depois dissecar um pouco, que mostram um pouquinho mais da personalidade dele e o quão perturbado ele é. E eu também não consegui entender muito bem a relação dele com a Dupree, porque, cara, acontece coisas ali naquele filme que, assim, como o Briggs e a Dupree vão se envolver, é uma coisa que acontece absolutamente do nada. Você tá assistindo e simplesmente vem aquilo na sua cara e você fica... Ué, não sei o que está acontecendo. Você concorda comigo? Eu concordo. Fica um pouco sem sentido porque não dá pra entender se isso faz parte de uma estratégia da Dupree, porque a gente vê que ela tá sendo chantageada pelo FBI, o que é um outro ponto meio que sem profundidade. Assim, os personagens são todos ruins nesse filme, inclusive o FBI. Ele tá chantageando a menina pra conseguir algo em relação ao crime, né? Então, assim, você não sabe se isso é parte da estratégia de como ela tá se envolvendo ou se ela tá realmente se apaixonando. Essas coisas nunca ficam evidentes e nunca ficam claras, porque é como se não fosse explorado mais a fundo. E o personagem do Kevin Cash, como você falou, a gente até entende um pouco mais da história dele, mas ao mesmo tempo ele é um personagem completamente caótico, né? Vi muito paralelo dele com o Coringa.
Porque todas as cenas que ele aparece são cenas que não fazem o menor sentido. Ele é um cara, assim, aleatório, agressivo e que tem apenas um instinto muito destrutivo. Então, assim, ó, ele vem de uma família complicada e o que ele faz com a família é do nada, digamos assim, né? Então, essa cena dele com o pai, vai ter no meio do filme ali uma cena de encontro entre o pai, e o Cash e a irmã, e o que acontece naquela cena é algo, assim, extremamente caótico, tá tudo indo por um caminho e do nada ele explode, então ele mostra um pouco dessa sociopatia que ele tem, dessa loucura que ele tem ali, mas assim, ele é um personagem que nessa cena, eu acho que foi uma das cenas que eu realmente me desprendi do filme e falei assim, não tenho como prestar mais atenção aqui, porque é uma cena que fica tão caricata. É uma cena muito difícil de assistir, aliás, não pela questão da violência que a gente já toca, mas pela questão de quão mecânico aquilo fica, de quão artificial, e não no sentido de, tipo, a suspensão da descrença de que eu posso acreditar que aquela cena está acontecendo, mas é mais por aquela coisa, tipo, não tem uma naturalidade, é muito mecânico, é muito artificial o que está acontecendo, fica até caricato. Sim, e aí a gente entra na questão também da violência gratuita, né? É que as cenas elas não são construídas com um elemento de violência. Na verdade, ela joga a violência na sua cara. É como se a violência em si não tem um sentido de acontecer, porque se ela tivesse acontecido ou não tivesse acontecido, daria mais ou menos do mesmo. Ela não avança a história em nada. Então ela é usada apenas como um elemento gráfico. Nem sei se é pra chocar, mas em alguns momentos, eu não sei se eu posso fazer essa crítica, mas lembra um pouco Tarantino, né? Pelo excesso de sangue, por algumas coisas bem nonsense de como algumas mortes acontecem, certo? Não sei, eu acho que Tarantino. Mas foi assim, uma coisa muito sem sentido total. A primeira cena é uma cena muito gráfica, acontece coisas ali, e aí, beleza, a primeira cena ele tá meio que torturando um cara, e é você entender que ele está torturando um cara, beleza, mas aí do nada ele começa a passear por um lugar onde ele matou violentamente várias pessoas, e ele senta ali calmamente na cama, e você fica, gente, mas o que tá acontecendo? É uma coisa que é muito, muito grátis, e vem também aquela cena que eu comentei anteriormente, que é a cena do encontro familiar ali do Cash, que também é uma violência gratuita que você, sabe, não tá entendendo o que tá acontecendo e por que daquele jeito, e é muito doido, assim. Tem um filme que se chama Violência Gratuita, Fun and Games, e que ele é um clássico do cinema, e eu tinha colocado pra mim que eu nunca ia assistir esse filme, porque eu vi, assim, os primeiros minutos dele e fiquei bem mal. Esse filme, o American Crime aí, é assim, um Fun Games 2, mas ele não tem conceito, é muito difícil. Então a gente falou sobre essa questão da violência gratuita, e a única coisa que pode trazer um pouquinho de sentido do filme ser tão violento assim é porque, como o governo vai começar a transmitir esse sinal que vai fazer as pessoas deixarem de cometer crime, é quase como se a sociedade tivesse surtado, tivesse pirado e todo mundo entrou numa espécie de frenesi, num modo catártico que está colocando para fora todos os seus demônios e cometendo todos os crimes possíveis enquanto pode. Entretanto, ainda assim, isso não fica tão claro, não é explorado dessa forma, deixar isso claro, né? Que as pessoas simplesmente estão todas elas mais violentas. E outra coisa, assim, que a gente tem que tocar no assunto é sobre o andamento do filme. O filme, ele tem ali 2h30, 2h40. E, gente, é engraçado como esse filme funciona, porque uma hora ele parece que ele tá correndo e muita coisa tá acontecendo e você não tá entendendo nada. E você não tá entendendo a montagem dele, como aquilo tá dentro do enredo. E por outro lado, a gente às vezes para o filme e fala assim, tá acabando. E quando a gente vai ver, falta ainda 1h para acabar o filme. É um filme extremamente longo, e ele é longo desnecessariamente, mas ao mesmo tempo é um filme que simplesmente tá correndo. Eu acho que a sensação que isso passa é porque parece que só 40 minutos, 30 minutos do filme tem cenas realmente aproveitáveis pra história, e o restante são cenas aleatórias e perdidas no meio dela, sabe?
Pois é, eu concordo completamente. É quase como se as histórias não tivessem várias side quests no filme, mas essas side quests não servem nada para avançar a história. Porque é do tipo, a gente precisa de uma arma específica. Quem tem? Minha família tem. E aí, nesse momento em que o cara vai resolver todos os problemas com a família dele para conseguir pegar o negócio. E aí o filme começa a caminhar para um outro lado e acontece um monte de coisa e a história ela não avança. Ela continua no mesmo ponto que estava há 2 horas atrás. Então, realmente, esse problema do andamento do filme vai até o final. Inclusive, depois que se conclui a questão toda do assalto, ainda tem mais, mais uns 1 hora só para eles fugirem para outro país, que essa era a ideia, né? Eles pegam dinheiro nos Estados Unidos e vão para outro país onde não tem mais essa questão do sinal que vai deixar eles de cometerem os crimes, né? E assim, não tem porquê você colocar, depois de um filme tão grande, você colocar cenas de alguém fugindo com o carro. Você não achou, Babi, que aquele espaço da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá é o maior espaço de fronteira que existe no mundo? Quanto tempo que o cara ficou lá no caminhão atravessando aquela ponte? Nossa! Não passava. E assim, é engraçado como também o que acontece é clichês de filmes de ação também. Você me fez lembrar agora. Que é realmente aquela cena. Eles estão indo, tá acontecendo a perseguição e tal, e todos os clichês possíveis de filme de ação estão naquela cena, gente. E depois dela também acontece um clichê de filme de ação que você fica assim... 2 horas e 40, que eu não sei como que foram perdidos. Pois é, então assim, é comum você ver filmes que você quer chegar do ponto A até o ponto B, só que você passa pelo C e pelo D. O problema é que esse filme você passa pelo C, pelo D, pelo E, pelo F e não chega no ponto B, sabe? Você ainda tem outras etapas, enfim. O andamento ele é péssimo no filme e faz você achar que o tempo não passa. E assim, não é por essas e outras assim, não é qualquer coisa que o filme tá assim com uma nota negativíssima entre os críticos e no Rotten Tomato ele tem 0% de aprovação. 0%. Pois é, né? Então assim, esse filme tá ficando muito longo pra gente falar mal de um filme, apesar da gente gostar também de vez em quando julgar assim muito mal um filme. Mas acho que dá pra tirar algumas conclusões de que se você vai assistir, vai ver se o que a gente tá falando confere mesmo, é por sua própria conta e risco. Tenha em mente que aqui no bar a gente assiste as coisas para que você também não precise assistir, né? Mas a gente tem outros reviews de coisas muito interessantes que andaram acontecendo e temos também as nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. É isso. E nossos vídeos gravados chegam aqui no canal toda quarta às 9 da manhã. Isso, e reforçando, se você é novo por aqui, não deixe de curtir a gente, de compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos. Então, reforçando, Babi, The Last Days of American Crime, vale a pena ou não? Não! Não! É isso, pessoal. Podemos encerrar, Babi? Podemos encerrar. Então... Garçom, a conta, por favor.